Vou saudar aqui para conversar conosco mais uma vez o economista e colunista do Instituto por Direitos e Igualdade, o IDI, José Luiz Fevereiro. José Luiz, bom dia. Bom dia, Anderson. José Luiz, eu quero agradecer muito a tua presença aqui mais uma vez conosco no programa para a gente fazer um papo sobre temas importantes da economia nacional, viu, Zé Luiz? Porque eu queria começar com uma notícia boa, porque o Produto Interno Bruto no Brasil cresceu 1,4% no primeiro trimestre do ano, na comparação com o último trimestre de 2024, de acordo com os dados que foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Impulsionou esse bom desempenho, esse desempenho, na verdade, do PIB, o agronegócio. O resultado acabou até superando as expectativas dos economistas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Aliás, superou o crescimento das economias da OCDE, da União Europeia e também do G7. O nosso PIB surpreendeu. O G7 é o grupo que reúne as maiores economias do mundo. Esse índice também superou o que foi observado nos Estados Unidos, viu, Zé Luiz, que registraram uma retração de 0,1% nos 3 primeiros meses do ano. Não nos parece, obviamente, uma boa notícia, não, Zé Luiz, mas o crescimento da nossa economia que esconde aí algumas questões que eu queria explorar com você aqui nesse papo. Mas antes, essa alta do PIB no primeiro trimestre deve ser comemorada até que ponto, Zé Luiz? É um número significativo essa comparação com outras potências globais, como tem sido feito. Você acha que é válida essa comparação? Só para registrar aqui, o PIB, Produto Interno Bruto da China, cresceu absurdos 5,4% no primeiro trimestre. Mas como é que você avalia esse aumento do PIB de 1,4% em janeiro, fevereiro e março desse ano, Zé Luiz? Olha, é bom, óbvio, e agora é bom para quem? Né? É bom para nós, é bom para quem tem um projeto que o Brasil tem que crescer, a economia tem que se desenvolver, tem que gerar emprego, o trabalho tem que melhorar as suas condições de barganha em relação ao capital, e uma situação de baixo desemprego ajuda. Agora, tem gente rangendo os dentes com isso, porque isso significa que aponta para uma continuidade do crescimento da renda do trabalho sobre a renda do capital. É um cenário parecido com 2013 e que levou a burguesia a se coesionar num projeto ultraconservador que resultou no golpe que derrubou a Dilma. Os pactos que o lulismo faz com os setores da burguesia nacional têm um limite, e o limite é o limite da remuneração do trabalho não avançar sobre a remuneração do capital. Quando isso acontece, esse pacto se rompe. Esse é o problema objetivo, né? O discurso de que há o risco fiscal, essa burguesia sabe que países não quebram em moeda nacional. Portanto, não existe risco fiscal. O risco que existe é, com desemprego na faixa dos 6, alguma coisa, com 30 mil vagas em aberto, segundo a Associação dos Supermercados de São Paulo, que eles não conseguem preencher, apesar de oferecerem um excelente salário, que é pouca coisa acima do salário mínimo, e uma escala trabalho 6 por 1, eles estão surpresos de não conseguir preencher. Num cenário como esse, a receita da burguesia é de sempre. É cortar gastos, provocar uma recessão ou uma queda no crescimento econômico e gerar desemprego. Esse é o conflito, né? Há um instrumento para isso, que é o arcabouço fiscal. Eu tenho dito que os problemas do arcabouço fiscal manifestaram-se até agora de uma forma muito reduzida, porque o arcabouço fiscal nada mais é que um instrumento na mão da burguesia para controlar o crescimento econômico e, consequentemente, manter o desemprego num patamar, aquilo que a gente chamava de exército industrial de reserva, que permita à burguesia manter o custo do trabalho sob controle. O arcabouço fiscal é funcional para isso, porque ele dá um instrumento a mais, para além de todas as regras fiscais que já existiam antes, né, as metas de superávit, etc., para controlar o crescimento econômico e modular o crescimento econômico de forma que ele não pressione o custo do trabalho.
Isso joga para 2027 um conflito muito claro, que é o seguinte: o arcabouço ele foi pensado e foi pactuado, né? Pactuado entre o Lula e a frente ampla que o apoia, em que o cálculo político foi feito da seguinte forma: dá para governar 4 anos com isso aí, em 2026, passada a eleição, a gente renegocia os termos. Esse foi do ponto de vista do Lula, o que foi feito foi isso. Uhum. Tem problemas, porque, curiosamente, quando o crescimento é maior, isso tensiona mais o arcabouço fiscal. Por quê? Porque você tem dois gastos da União que sobem plenamente indexados ao crescimento da arrecadação e, portanto, ao crescimento do PIB, que é o piso da saúde, o piso da educação, e que estão subordinados a um teto, que só pode crescer 70% do crescimento da arrecadação. Chega uma hora que uma coisa bate na outra e estoura. Uhum. Quanto maior o crescimento econômico, mais cedo isso estoura. Mais cedo isso estoura. Eu acho que, só para encerrar aqui, Anderson, eu acho que o governo, nesse momento, torce para um crescimento econômico mais moderado, para poder empurrar com a barriga até o final de 2026. O Banco Central tem feito justamente isso, na tentativa de segurar a economia. Daqui a pouquinho a gente vai aprofundar essa discussão, Zé Luiz. Eu ainda queria repercutir um pouco mais a situação envolvendo o PIB, porque eu acho que a pergunta que deve ser feita é essa que você fez ainda há pouco. Cresce para quem a economia? Porque o que impulsionou, como eu disse ainda há pouco, a alta do PIB nos 3 primeiros meses do ano foi, mais uma vez, o agronegócio. O agro registrou uma alta de 12,2% em janeiro, fevereiro e março. Quase zero, 0,3%, quase que em situação de equilíbrio, enquanto a indústria permaneceu estável, aí, uma redução, inclusive, de 0,1 ponto percentual. Preocupa, Fevereiro, que o Brasil dependa apenas do agronegócio para crescer? Essa lógica agroexportadora da nossa economia não deveria ser alterada pelo governo com investimentos mais firmes no nosso parque industrial, por exemplo, em ciência e tecnologia? Como é que você avalia, mais uma vez, o agronegócio sustentando o crescimento do país? Bom, há um efeito sazonal nisso, né? O agro cresceu muito na comparação com o ano passado, porque ano passado o agro caiu nesse período, quer dizer, vivia-se um impacto de seca, de inundação, de seca, enfim. A base de comparação foi uma base baixa. Né? Só para registrar, Zé Luiz, na verdade, esse dado, a comparação é feita com o último trimestre, no mês de dezembro, que, obviamente, também a gente teve um agro com uma produção mais baixa. Essa comparação não é feita com o primeiro trimestre do ano passado. É muito complicado a gente avaliar o crescimento de um determinado setor por um balanço de 3 meses. Né? Isso tem que ser sempre olhado num horizonte maior. Então, assim, quando eu analiso o peso do agro, assim, é uma coisa que é muito óbvia, né? A minha geração amadureceu num período, anos 70, 80, onde as notícias econômicas eram repercutidas na grande imprensa pelos grandes capitães de indústria. Qualquer medida econômica de qualquer governo, eles ouviam o Wolfgang Sauer, presidente da Volkswagen, o Luiz Eulálio de Bueno Vidigal Filho, presidente da Fiesp, depois o Mário Amato, repercutiam com o Hermílio de Moraes, do grupo Votorantim. Hoje, se você encontrar algum industrial no Jornal Nacional, ele está fazendo figuração atravessando a rua do outro lado. Porque, obviamente, quem repercute notícia econômica hoje é principalmente analistas do setor financeiro e, eventualmente, alguém ligado ao agro. Há um deslocamento da hegemonia dentro da burguesia, que dos anos 30 aos anos 80 foi o capital industrial o setor hegemônico, e hoje o setor hegemônico no Brasil é uma aliança do agronegócio com a burguesia financeira. São esses dois setores que hegemonizam hoje o capitalismo brasileiro. Não é fácil romper com isso, porque era necessário, para romper esse ciclo, um fortíssimo investimento público, um programa público de investimento de médio prazo, algo que o Getúlio fez nos seus 2 governos, né?
tanto nos anos 30 quanto depois em 50, com a estruturação de um projeto de desenvolvimento nacional, mas naquela altura o Getúlio tinha um bloco de alianças em que juntava uma parcela expressiva do que já era a classe trabalhadora assalariada urbana e juntava uma parte da burguesia industrial que tinha um projeto nacional, que tinha um projeto próprio. Essa aliança e essas forças políticas mudaram muito, né? Hoje a composição hegemônica na burguesia é outra. Né? Burguesia industrial não tem mais representação política. Você não ouve falar na bancada da Fiesp. Você tem a bancada do agro, você tem a bancada evangélica, você tem a bancada da bala, mas você não tem a bancada da Fiesp. Pelo lado da burguesia é isso. Pelo lado da classe trabalhadora, você não tem mais representações orgânicas. Sim, a esquerda está lá. Está lá o PT, está lá o PSOL, estão lá bancadas absolutamente compatíveis. Mas você não tem sindicalista. Por quê? Porque o movimento sindical perdeu relevância. E você não tem representação política ainda, nem lá, nem em lugar algum, das novas formas de inserção da classe trabalhadora no processo produtivo. Os trabalhadores plataformizados agora começam um incipiente processo de auto-organização, que foi o break dos aplicativos que ocorreu no final de abril. Então, assim, o cenário, do ponto de vista da correlação de forças, ele é muito difícil. Ele é muito difícil. Porque é esta correlação de forças que se manifesta no Congresso, em você ter um Congresso que é absolutamente impermeável àquilo que teriam que ser os interesses de frações de classe capazes de impulsionar um novo processo de industrialização. Uhum. Representando o capital financeiro aqui no nosso país, para além dos grandes bancos que a gente tem, há também agora a dita Faria Lima, essas fintechs aí, que a gente tem pressionado muito o governo e tem tido uma ação muito efetiva junto ao próprio Fernando Haddad. Eu queria trazer uma outra questão, Fevereiro, ligada ainda a essa discussão do PIB, é que o crescimento da economia ele traz preocupações em relação, inclusive, à postura do Banco Central. O BC tem elevado os juros no país ao longo desses últimos meses, justamente na intenção de reduzir a velocidade do crescimento do país, o consumo das famílias. Esse PIB em elevação, o Zé Luiz, também não sinaliza de alguma forma para juros mais altos ou para juros altos por mais tempo? Eu não sei, porque o Banco Central faz uma análise técnica sobre isso e esses dados, por exemplo, que concentram o crescimento no primeiro trimestre no agro, eles não pressionam o custo do trabalho no meio urbano. Então, acho que o Banco Central ainda vai observar se essa dinâmica se mantiver no próximo trimestre, talvez eles tenham indicações para assustar a alta dos juros, porque já terão conseguido arrefecer o crescimento econômico no setor de serviços, que é aquele que mais emprega e é aquele que efetivamente mais pressionará o custo da força de trabalho. O crescimento do agro tem pouco impacto nisso, até porque hoje a população economicamente ativa ligada à agricultura ela é muito pequena. Então, acho que esse tipo de crescimento econômico não pressiona o Banco Central, nos parâmetros deles, é elevar a taxa de juros. Desculpe, acabei me entalando que estava bebendo água, mas a gente, perdão, mais uma vez, a gente tem que aguardar, obviamente, as próximas movimentações do Banco Central, a próxima reunião do Copom deve ser, não lembro exatamente a data, mas eu imagino que seja já no iniciozinho do mês de julho, o próximo encontro do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Agora, o fevereiro, essa situação envolvendo o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Essa pressão que o presidente da Câmara, Hugo Mota, tem feito ao Lula, a fim de que o governo volte atrás no aumento do IOF em operações de câmbio, seguros e aplicações financeiras às empresas. Perdão, mais uma vez. O presidente da Câmara ele alertou a equipe econômica, o Zé Luiz, sobre o chamado risco sacado, que é uma forma de antecipação de recebíveis. O fornecedor recebe o pagamento antes do prazo de vencimento através de uma instituição financeira e o cliente assume a responsabilidade de pagar o valor ao banco. O Ministério da Fazenda argumentou
para o início dessa cobrança, que a equiparação do risco sacado a uma operação de crédito gera isonomia, justiça fiscal e evita distorções. Esse IOF é um dos pontos polêmicos aí, ô Fevereiro, no pacote que foi anunciado recentemente pelo governo para garantir o cumprimento do arcabouço fiscal. Curioso é que nem o senhor Hugo Mota, tampouco as lideranças do Congresso Nacional questionam os cortes de mais de 31 bilhões de reais no orçamento público, que também constam desse pacote. Enfim, o que a gente pode dizer, Zé Luiz, sobre essa pressão para cancelar o aumento do IOF? Trata-se aí de uma reação técnica, política, eleitoral, ou o governo, de fato, cometeu um erro quando propôs essa medida? Olha, o aumento do IOF encarece o crédito. Portanto, é uma medida de caráter recessivo. Ela busca reduzir a atividade econômica. Então, se olhar do meu ponto de vista, o aumento do IOF, ao encarecer o crédito, ele reduz a atividade econômica e ele está alinhado com uma ideia de esfriar a economia para não criar condições para que o trabalho melhore as condições de barganha e cresça sobre a renda do capital. O problema é que o aumento da taxa de juros também faz isso. E o Hugo Mota se preocupa quando uma medida que encarece o crédito se dá via tributo, mas não se preocupa quando uma medida que encarece o crédito se dá via Copom. E, evidentemente, a grande pergunta que tem que ser feita ao Hugo Mota é: ele acha que está de boa uma taxa básica de juros de 14,5%, e o problema é o IOF? Assim, era melhor, então, baixar a taxa de juros para 11 e meter um IOF de 3. Porque, pelo menos, em vez dessa renda adicional ir para o setor financeiramente superavitário da sociedade, iria para o Estado. Então, assim, é uma hipocrisia tremenda. Gente que não vê problema na elevação da taxa de juros, ver problema no IOF, né? É uma completa hipocrisia. Nós não estamos discutindo aqui, assim, sempre que houver algum analista dizendo: o Banco Central está olhando por dentro a situação da inflação, o núcleo da inflação, e eu vi agora, recentemente, esses dias, e provavelmente o ciclo de alta estará interrompido e começa a se programar uma redução da taxa de juros, porque há a perspectiva que a inflação seja declinante. Não é nada disso. Há a perspectiva que a pressão sobre o custo de trabalho está interrompida pela redução do crescimento econômico, particularmente no meio urbano, que é o setor industrial e o setor de serviços. É isso. É exatamente isso. Então, assim, veja, o debate econômico é um debate difícil para quem não é do meio ou não está familiarizado com isso. É muito fácil alguém vir aqui, ou ir à TV Globo e tal, e apresentar reducionismos simplistas para explicar a situação. Costuma ser mais fácil de ser compreendido, costuma ser uma coisa mais clara, mais transparente, mais natural, e, em geral, costuma ser errado. Zé Luiz, eu queria trazer mais uma questão relacionada ao IOF. O governo justificou esse aumento do imposto como uma necessidade fiscal para dar conta aí de cumprir os limites do arcabouço, como você muito bem deixou claro aqui para a gente, encarecendo o crédito e reduzindo aí o consumo das famílias, enfim. Mas para uma base social, Zé Luiz, que esperava uma reversão da política regressiva dos anos anteriores, como é que a gente pode explicar essa escolha feita pelo governo, bem como os próprios cortes no orçamento que a gente teve recentemente aqui no nosso país? Na última semana foi anunciado os setores onde esses cortes de 31 bilhões vão se dar, enfim. Como é que a gente explica para a classe trabalhadora essa reversão ou essa política que o governo tem atuado ou tem adotado até aqui? Olha, é um grande paradoxo, porque eu disse aqui há pouco que os efeitos mais complicados do arcabouço fiscal ainda não se fizeram sentir. Por quê? Porque a economia cresceu 3,2% em 2023, 3,5%, 3,6% em 2024 e vai crescer acima de 2% esse ano. E provavelmente em 2026 também.
O que significa que o governo Lula estará entregando em 4 anos um crescimento provavelmente da ordem de 12%. Isso é mais do que aconteceu na última década. É mais do que o governo Bolsonaro, do que o governo Temer juntos, somados e multiplicados por 2. Então, assim, e no entanto, isso não se reflete na popularidade do Lula. Por quê? Porque a situação mudou. A situação da disputa política, a situação do alinhamento das frações de classe social mudaram. E, portanto, as expectativas são outras. O que dá problema para o governo é claro que é uma merda o corte de gastos, o impacto disso nas universidades, que é uma base importante de sustentação ao governo e à esquerda, é lamentável. Os contingenciamentos atrapalham o planejamento de gastos, porque, o contingenciamento não é bloqueio, o dinheiro vai acabar sendo liberado, ok. Mas se o dinheiro que era para entrar em março sair em setembro, o planejamento de gastos daquela instituição já foi para o espaço. Então, isto é um problema. Agora, do ponto de vista macroeconômico, dizer que o problema do governo Lula de popularidade se deve ao arcabouço fiscal é um erro. E eu não estou defendendo o arcabouço fiscal, nunca o fiz. Sou bastante crítico a ele. Mas os efeitos danosos do arcabouço fiscal, os principais defeitos, virão para frente. Virão em 2027. E vão colocar um impasse. Por que eu digo isso? Porque a economia cresceu acima de 3% esses anos todos. Portanto, não está aí o problema. O problema está no seguinte. Hoje, a coalizão social que sustenta o Lula e que foi a base da esquerda nos últimos 40 anos, ela é socialmente minoritária, ela perdeu a capacidade de hegemonizar. Nos anos 80, um trabalhador, um jovem de 20 anos, tinha orgulho de chegar em casa e mostrar a sua primeira carteira assinada para a mãe. O trabalho assalariado, a CLT, era um objetivo. Hoje não são. Hoje não é. Hoje o cara prefere o trampo no aplicativo, na plataforma ou em algum trabalho que a esquerda chama precarizado, mas que por eles isso não é visto assim. E eu acho importante fazer esse debate, porque assim, uma parte importante da classe trabalhadora brasileira que trabalha por conta própria, ou trabalha nos aplicativos, não vê o Estado como garantidor de direitos. E, portanto, para ele, o discurso liberal anti-Estado e anti-imposto faz sentido. E as suas frustrações são capitalizadas por um discurso antissistema da extrema-direita, onde o sistema somos nós. O sistema é a CLT. O sistema são as conquistas da luta da classe trabalhadora dos últimos 150 anos. É aí que nós estamos perdendo a parada, é nesse segmento. E esse segmento, ele é muito expressivo hoje. Uhum. Eu até citei ainda há pouco, Zé Luiz, na entrevista aliás, na entrevista não cheguei a citar na entrevista, eu disse depois da entrevista aqui para os nossos espectadores que a grande imprensa segue tentando glamorizar essa lógica de precarização do trabalho no país. Eu não sei se você ficou sabendo, mas ontem estreou ali na Globo News um documentário, eu até busquei o nome aqui do documentário, chamado Viração, Novos Empreendedores, onde eles exaltam exemplos aí de pessoas que tiveram ali de sair, deixar o emprego em carteira assinada para se virar com os seus próprios empreendimentos, enfim, obviamente uma tentativa de se glamorizar essa lógica de precarização do trabalho no nosso país e que, para registrar, ela é defendida inclusive pelo próprio Supremo Tribunal Federal, o STF assina embaixo essa dinâmica de precarização do trabalho aqui no nosso país. Ô, Fevereiro, o governo ele tem evitado esses confrontos mais intensos com o sistema financeiro e buscado esse equilíbrio fiscal, com as medidas de corte e aumento de impostos indiretos. A pergunta que se faz necessária nesse momento é a seguinte: é possível equilibrar responsabilidade fiscal e responsabilidade social sem trair o programa que foi eleito nas urnas? Vamos lá, eu não gosto de usar termos morais para isso. Primeiro, eu queria que alguém me dissesse qual foi o programa que foi eleito nas urnas, porque o Lula nunca apresentou um programa claro. O Lula falava em cerveja e picanha, no sentido simbólico do termo, né? E, portanto, assim, cada um tem um programa na sua cabeça do que foi eleito nas urnas. Eu tenho o meu programa ideal,
O Lula nunca se comprometeu com ele, nem com programa nenhum. A campanha do Lula em 2022 foi uma campanha montada num discurso que ele operou com símbolos, sem dizer exatamente qual seria o programa a ser aplicado. Segundo, eu não uso o qualificativos morais. Para mim não existe, porque para mim não existe traição, não existe adesão, não existe nada disso. Existe como os atores políticos reagem a situações políticas desfavoráveis. E aí sim, eu sou crítico ao governo Lula, porque acho que é um governo, como já foram os governos anteriores, avesso ao conflito. E sem conflito, você não politiza, não disputa e não altera a correlação de forças. O problema do governo Lula é que ele fez muito pouco ou quase nada para alterar uma correlação de forças que é, sim, muito desfavorável. Se você não compra algumas brigas e alguns conflitos, você não politiza a sua base social e não disputa a base social dos outros. Acho que o governo tem 3 temas que o governo poderia investir de uma forma importante. Né? A luta contra a escala 6x1, porque ela busca requalificar o trabalho assalariado, ela busca dar melhores condições de dignidade ao trabalho assalariado, e o trabalho assalariado de baixa renda é o parâmetro no qual se baseia o trabalho plataformizado. Porque o trabalho plataformizado tem mão de obra disponível, porque o trabalho assalariado disponível é muito ruim. Se você melhora as condições do trabalho assalariado, você melhora as condições de barganha do trabalho plataformizado. Então, essa bandeira é importante, que ela pega 2 segmentos que são importantíssimos para a gente. A segunda bandeira é a isenção de imposto de renda até R$5.000. Essa bandeira é crucial, porque ela pega exatamente a faixa de renda onde se concentra a maioria da classe trabalhadora que decide a eleição. E pega, inclusive, aqueles que trabalham por conta própria. E é um gancho para o governo conseguir estabelecer um diálogo com esse setor, que, na sua maioria, é hegemonizado pela direita, hoje. Não se trata do governo dizer que apoia ou que defende isso. Trata-se de travar a luta política, ir para o confronto, forçar a votação, levar a voto, ainda que perca. Porque luta política não se faz ganhando só, você pode perder a votação. Perde a primeira, perde a segunda, uma hora ganha. Se perder, tem uma bandeira para 2026. Se ganhar, tem um resultado a apresentar. Mas o que não dá é para o governo chegar e fazer um acordo rebaixado. O que não dá é para o governo chegar na lógica do cretinismo parlamentar, chegar no Congresso e fazer um acordo com o relator, que será o Lira, para alguma coisa meio mediado. Olha, não vai ter isenção até 5.000, vai ser só 3.500, depois no outro ano 4, e no outro 4,5. Isso não dá, é melhor perder a votação. É melhor levar a voto e perder. Tem que ter conflito, porque o conflito mobiliza, polariza e politiza. O governo precisa de ter conflito. Precisa, mas o Lula, lamentavelmente, não se propôs a fazer isso em nenhum dos seus 3 mandatos. A grande verdade é essa: o Lula não propõe o conflito, ele é um conciliador por natureza. A gente sabe muito bem como é que atua o presidente Lula politicamente e a gente, obviamente, não pode esperar que ele produza esse conflito. Fevereiro, você falou ainda há pouco nesse tema de conciliação, de acordos, enfim, na última sexta-feira, o deputado federal Pedro Paulo, do PSD aqui do Rio de Janeiro, que é o relator do grupo de trabalho da reforma administrativa, ele deu uma informação que, pelo menos para mim, produziu muita preocupação. E eu imagino, certamente, para quem está comprometido aí com o atendimento às demandas das pessoas mais pobres aqui no nosso país. O parlamentar disse que os textos dessa reforma administrativa que vai ser proposta lá ao Congresso Nacional, esse texto pode incluir também propostas de ajuste fiscal, como as desvinculações dos benefícios previdenciários ao salário mínimo e dos pisos constitucionais de despesas com saúde e educação às receitas. O pedido por essas medidas de ajuste do orçamento, segundo o deputado, foi feito ou teria partido do presidente da Câmara, Hugo Mota. Você até citou ainda há pouco essa situação envolvendo o presidente da Câmara. Durante a semana, o Mota rebateu declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez uma entrevista onde ele afirmou que o executivo, abre aspas, não pode gastar sem freio e depois passar o volante ao Congresso, fecha aspas, palavras
do Hugo Mota. Fevereiro, desvincular os benefícios sociais do salário mínimo e derrubar os pisos constitucionais para a saúde e a educação. Eu queria que você detalhasse as consequências disso para o país. Inclusive, o governo já vinha falando sobre isso há algum tempo. Me parece que o presidente Lula não deve se opor a essas medidas, especialmente de derrubar os pisos constitucionais de saúde e educação, algo que afeta demais os brasileiros da base da pirâmide. Mas eu queria que você detalhasse os prejuízos que isso pode produzir ao país caso esses temas sejam incluídos na reforma administrativa que vai ser discutida, vai ser retomada a discussão lá no Congresso Nacional. Bom, eu acho que o Lula se opõe a isso, sim. Se o Lula não se opusesse, isso já teria sido feito, né? É evidente que o Lula se opõe a isso. A questão é até onde o Lula estará disposto a comprar a briga. É exatamente esse o debate. E acho que nós temos que ganhar tempo. Nós temos que tentar evitar que isso seja votado esse ano. Em 2026 não será votado, ninguém vai fazer isso em ano eleitoral, nem o Congresso. E acho que a grande briga que está posta é o seguinte: a partir de 2027, o crescimento dos gastos com educação e saúde é 100% do crescimento da arrecadação, subordinados a um arcabouço que cresce a 70%, tornam inviável o atual arranjo fiscal. E haverá uma disputa política, que é, de um lado, a saída à direita, que vai ser desvincular as aposentadorias do salário mínimo, quebrar o piso da educação e saúde. Pela esquerda, revogar no todo ou em parte o arcabouço fiscal, ou alterar os seus parâmetros. Essa é a disputa política. Quem quer que ganhe a eleição, se a direita ganhar a eleição em 2026, será a primeira opção. Imediatamente será aprovada a quebra dos pisos, será aprovada a desvinculação das aposentadorias do salário mínimo e será mantido o arcabouço fiscal nos parâmetros atuais. Está dado. Se o Lula ganhar a eleição, nós precisamos construir uma correlação de forças que permita alterar por lei complementar, portanto, 257 votos na Câmara e 41 votos no Senado, no mínimo, os parâmetros atuais do arcabouço fiscal. Esses parâmetros é previsto que possam ser reavaliados a cada 4 anos. Significa que o próximo governo poderá reavaliá-los. É preciso ter uma correlação de forças para isso. Eu não gosto de fazer o debate em torno de qualificações morais. Eu gosto de fazer o debate em torno da disputa política na sociedade, na estrutura de classes e na correlação de forças nas classes sociais. Esse é o debate. Nós precisamos construir representações políticas. Tivemos uma interrupção aqui, vocês estão vendo que a gente está com problemas aí na fala do Zé Luiz. Travou aqui a conexão dele. Que se comprometam, primeiro. Voltou? O Zé Luiz, a gente teve um problema com a tua conexão, mas voltou agora. Voltou agora? Voltou. Ok. Precisamos construir uma representação política que se comprometa, primeiro, com a construção de uma nova arquitetura de direitos para o que hoje é o trabalho plataformizado ou por conta própria. Veja uma coisa, há uma parte da esquerda que acha que o trabalho plataformizado pode voltar à CLT. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. E o problema que nós temos hoje é que nós estamos dando um subsídio previdenciário à plataformização do trabalho. Porque se alguém amanhã for montar uma fábrica de parafusos e contratar 200 trabalhadores, ele vai ter um custo previdenciário de 20% sobre a folha e o trabalhador vai descontar entre 7 e 14 conforme o seu salário. Se o cara montar uma empresa de entregas expressas em São Paulo e plataformizar 200 motoqueiros, ele tem custo previdenciário zero. Se os motoqueiros descontarem como meio, vão pagar 7,5. Significa que a estrutura atual, ela subsidia a plataformização do trabalho. Nós precisamos construir uma nova arquitetura de direitos para o trabalho plataformizado e o trabalho por conta própria, que não será mais financiado com desconto em folha, mas precisa ser. Então, esta bandeira é a bandeira difícil, esta bandeira tem que estar posta. Precisamos ter uma correlação de forças que permita que a disputa política central do final de 2026, no pós-eleição, para o orçamento de 2027,
seja de alterar os parâmetros do arcabouço fiscal e não de quebrar os pisos da educação e da saúde e desvincular as aposentadorias do salário mínimo. Este é o embate. Este é o embate. Uhum. E aí, assim, nós temos duas opções. Ou um governo Tarcísio que vai fazer isso de forma pura e dura, ou reeleger o Lula, que vai atuar do jeito que ele sempre atua, evitando o conflito, mediando, mas que vai responder à correlação de forças. E é esse o enfrentamento. É esse o enfrentamento. Nós podemos, inclusive, ter uma maioria bolsonarista no Senado. Estamos correndo esse risco. Eles têm política para isso, nós ainda não. O fato é que a extrema-direita, eu estava até conversando ainda há pouco com o professor João César, a extrema-direita faz a luta política, dialoga com a lógica da luta de classes, enquanto a esquerda e o próprio governo não tomam uma iniciativa nesse sentido para se opor a essa força da extrema-direita, essa luta que a extrema-direita, obviamente, dialogando com os interesses do neoliberalismo aqui no nosso país faz. Diante disso, o Zé Luiz, o presidente Lula, o governo, não poderia, de alguma forma, ser mais incisivo nessa atuação no que diz respeito ao diálogo com a classe trabalhadora, fomentando a necessidade que há de se fazer a luta política através da dinâmica da luta de classes? Não falta uma posição mais firme do governo? O Lula não dá para esperar muita coisa dele, mas das figuras mesmo do governo, do Partido dos Trabalhadores, porque o que a gente tem aí, de alguma forma, antes, por exemplo, do Galípolo entrar lá para a presidência, para presidir o Banco Central, sindicado pelo Lula, figuras ali do PT faziam ali as denúncias a respeito da atuação do Campos Neto no BC, enfim. Depois que o Galípolo foi lá para ocupar esse cargo de presidente do BC, as críticas sumiram de boa parte ou de quase a totalidade dessas figuras do Partido dos Trabalhadores. Inclusive, a Gleisi Hoffmann foi assumir um ministério no governo, e o companheiro dela, Nisberg Faria, que era outro crítico ferrenho das políticas adotadas pelo Banco Central, silenciaram, tentaram ali, como se diz no popular, passar pano para essas ações do BC agora a cargo do Gabriel Galípolo. Não está faltando do próprio Lula, mas especialmente de figuras do governo, dialogar com essa lógica da luta política no país? Olha, eu acho que o Banco Central está fazendo a política do governo. Por quê? Novamente, o governo tinha duas preocupações. Uma, esfriar a economia, porque a continuidade do crescimento na faixa 3,5% faria com que a incompatibilidade entre os pisos da saúde e da educação e o arcabouço fiscal estourasse mais cedo. O governo queria esfriar a economia para não agudizar o problema do conflito capital-trabalho e do crescimento do trabalho sobre a renda, rompendo a coalizão social que sustenta o governo. Portanto, e segundo, e por fim, quando o Galípolo assume, o Brasil estava sob um ataque especulativo. O câmbio chegou a bater 6,31 o dólar. E o problema do câmbio é que ele impacta na inflação. Se nós temos uma conta de capitais aberta e a correlação de forças para fechar a conta de capitais, ela não existe. E com a conta de capitais aberta, o poder do capital financeiro de pressionar o Banco Central é muito grande. Nós não podemos subestimar. Nós não, sim, concretamente, se qualquer economista da esquerda, com todas as convicções que todos nós temos, assumir a presidência do Banco Central, num cenário de ataque especulativo com conta de capitais aberta, a opção de baixar a taxa de juros, ela não estava posta. Ela não estava posta. Portanto, assim, esse debate tem que ser feito levando em conta esse fator. O tamanho do nosso buraco é maior do que parece, porque nós somos uma economia emergente, como se chama, uma economia periférica, cuja moeda não é uma moeda de reserva internacional, e temos a conta de capitais aberta. Veja, a China não tem a conta de capitais aberta. A China controla o seu próprio câmbio. Ela controla administrativamente o seu câmbio. Nós não. Nós deixamos que o mercado controle o câmbio. E o mercado, ao controlar o câmbio, tem um poder de chantagem brutal, porque se o câmbio estoura, ele reflete imediatamente na inflação aqui. E se reflete na inflação aqui, reflete na popularidade do governo.
Uhum. Então, assim, não são equações, nós temos que ter correlação de forças para uma outra macroeconomia. Nós só vamos resolver o problema estrutural, que é estrutural, da taxa de juros elevada que nos acompanha desde os anos 90, se nós conseguirmos estabelecer mecanismos de controle de câmbio, que podem ser mais radicais, menos radicais, pode ser quarentena, pode ser um muito tranquilo e muito pequeno, que é o IOF, ou pode ser o fechamento da conta de capitais mesmo, como era até os anos 80. Para você mandar dinheiro para o exterior, você tinha que ter uma autorização, você tinha que explicar para que era. Então, assim, esta correlação de forças ela é necessária para reverter o que o Fernando Henrique fez lá atrás, sem o que nós nunca teremos total controle sobre a taxa de juros. Significa que isso explica a taxa de juros atual? Não. Isso explica em parte. Isso explica porque é que nós não podemos fazer o que quisermos. Mas também não precisa manter uma taxa de juros nesse patamar atual só sobre essa alegação. Nesse momento, o Brasil não é vítima de um ataque especulativo. O câmbio caiu, está em 5, oscilando ali pelos 5,60, que é um câmbio razoável, e há condições para se baixar a taxa de juros do nosso ponto de vista. Mas, veja, esse debate tem que ser feito com complexidade que ele tem, levando em conta a correlação de forças. Eu vejo com frequência economistas que vêm aqui que agem como família, sem levar em conta a correlação de forças. Você não controla a taxa de juros se você não controlar o câmbio. Ô Zé Luiz, isso que você traz para a gente abre a necessidade de se discutir o tripé macroeconômico aqui no nosso país, né? Algo que foi absolutamente deixado de lado pelo governo. Isso é um outro problema que deveria ser discutido, inclusive pela esquerda, né? Claro, o câmbio flutuante. Uhum. Sim, foi introduzida uma vulnerabilidade que nós não precisávamos ter. Nós não precisávamos ter essa vulnerabilidade. Foi introduzido pelo Fernando Henrique Cardoso. Essa vulnerabilidade sequestra o nosso Banco Central, que ele é obrigado a agir não para controlar a inflação, é para controlar o câmbio. Zé Luiz, para a gente fechar aqui o nosso papo, diante dessas posturas ou dessas propostas, acima de tudo, como é que pode se manter a coerência entre a política econômica do governo e os princípios democráticos, sociais e redistributivos que ele diz representar, principalmente, ainda falando sobre a reforma administrativa? É possível evitar que ela se transforme numa nova reforma da Previdência a partir do que a gente tem visto? Primeiro, é tentar empurrar essa votação para após a eleição, é ganhar a eleição presidencial e é ter uma correlação de forças mais favorável a nível parlamentar. É fácil? Não. Vamos conseguir? Não sei. Mas é isso. Se o Lula perder a eleição, não tenha dúvida, a reforma administrativa virá com toda a força como veio a previdenciária e como veio a reforma trabalhista. Será um ajuste fiscal duríssimo. Se o Lula vencer, será algo, provavelmente, a correlação de forças não permitirá fazer o que eu acharia melhor, mas será algo mediado, será algo em que, de um lado, vão se alterar parâmetros, em outro lado, o Lula vai ceder em alguma outra coisa, e, enfim, é isso. Né? É o Lula sendo Lula numa correlação de forças que continuará sendo, que na melhor hipótese, continuará sendo ruim, porque nesse momento ela é péssima. Eu, sinceramente, tenho dúvidas em relação a essa questão da reforma administrativa, se isso vai ser discutido só depois das eleições. Eu acho que, muito provavelmente, esse tema ainda vem à tona esse ano, mas vamos aguardar aí, porque as discussões estão sendo feitas e essa dita correlação de forças, acima de tudo, é importante ser considerada. Zé Luiz, eu quero agradecer aqui a tua presença mais uma vez no nosso programa. Obrigado pelas tuas análises aqui com a gente no Faixa Livre. Te desejo uma boa terça-feira e deixo um abraço. Obrigado, Anderson. Até a próxima. Até a próxima. Conversamos aqui com José Luiz Fevereiro. José Luiz Fevereiro, economista e colunista do Instituto por Direitos e Igualdade, o IDI.